vou demonstrar aqui alguns recursos que podem ajudar vocês no desenvolvimento da prova, utilizando aqui o servidor Debian. Então, aqui na criação da máquina virtual, você segue o nome de acordo com o que for pedido na prova. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, servidor. A escolha da pasta onde essa máquina virtual vai ser criada. Isso pode deixar padrão, se não tiver nada pedindo na prova. A ISO vai ser disponibilizada, aqui, só para mostrar o nome da ISO, vai ser disponibilizada uma ISO do Debian 12.9. E aí, terão outros ISOs que terão um outro propósito. Então, aqui, para instalação, no processo de instalação, o que vocês vão utilizar é o DVD1 da ISO 12.9. Vai ter um momento que vocês vão precisar da ISO 2, do DVD2, mas no primeiro momento, para instalação, é a ISO do DVD1. E aqui pular instalação desassistida, porque a gente não quer que o VirtualBox faça algumas configurações para a gente. Então, a gente quer fazer a configuração passo a passo para poder seguir ali os requisitos da prova. Então, aqui a gente vai em próximo, aí coloca de acordo com o que pedir na prova. Enfim, beleza. A máquina virtual foi criada. A gente acessa aqui para iniciar o processo de instalação. Então, aqui no processo de instalação, a gente pode fazer aqui, utilizar, tem a instalação normal, tem essa graphical install, a gente pode utilizar essa graphical install mesmo. E aí é só seguir o passo a passo de instalação, como tem no Ubuntu, como tem no Windows, é bem simples. Então aqui a gente seleciona o português do Brasil, português brasileiro para o layout do teclado, isso pode fazer diferença. Beleza, aí aqui a gente tem as configurações que a gente vai utilizar durante a prova. Aí, por exemplo, aqui, o hostname. Qual vai ser o nome da máquina? Aí a prova pede ali alguma informação. Vou colocar só servidor. Aqui é só um exemplo. Na prova vai estar pedindo algum nome e você segue o que estiver seguindo nas instruções da prova. Aqui, nome do domínio. Então aqui a gente pode até, vamos ver se ele permite pular essa parte, que não é do nosso interesse. Aqui é a senha de root. Aí você coloca aquela senha aqui, está especificada na prova. Coloca a senha, confirma a senha de root, do usuário root. E o nome completo para o novo usuário. Então a gente vai ter o nome do computador, que é o hostname, a senha de root, e agora a senha do primeiro usuário que vai ser criado por padrão. Isso também vai estar especificado em prova. Então vamos colocar o nome de usuário. De novo, segue as instruções da prova. Aqui é só um exemplo. Ali é o nome completo do usuário, ali você pode colocar o nome com maiúsculos, espaço. Aqui já é o nome de usuário. Então aqui vamos colocar usuário mesmo, não tem problema. A senha para esse usuário vai estar especificada em prova. Então a gente tem a senha de root, tem o usuário e a senha para esse novo usuário. Aí aqui eu vou colocar Rio de Janeiro, para configuração de relógio. E aí aqui a gente tem a parte de partição. Então aqui a gente pode utilizar, nesse caso aqui, no meu caso, eu vou utilizar o disco inteiro. Então, só ir seguindo, próximo, finalizar o particionamento e escrever mudanças no disco. Escrever mudanças no disco? Sim. E vou continuar. Bom, finalizando a instalação, aquele loading, a gente vai cair nessa tela aqui. Aqui, ele pergunta se você quer adicionar uma mídia a mais no processo de instalação. Porque aí você pode, por exemplo, adicionar alguns recursos. Por exemplo, o serviço lá, o DHCP, que vai ser configurado. Isso é no disco 2. Se você quiser já adicionar aqui, beleza. Mas aí eu vou ensinar depois como é que faz para quando o sistema operacional já estiver instalado, como é que eu adiciono o disco e como eu uso aquele disco para poder fazer a instalação. Então aqui no meu caso, eu vou colocar como não, porque eu vou fazer isso depois. Então vou continuar. Usar um espelho de rede não, porque provavelmente no processo da prova não vai ter conexão com a internet. Então a ideia é que seja tudo feito ali numa rede interna para o desenvolvimento da prova. Então vou continuar. Aqui pode simplesmente marcar não e continuar, simplesmente continuar. Aqui entra a parte, o detalhe importante. Aqui, quando for o servidor, é interessante que a gente utilize somente interface por linha de comando, o CLI. Então a gente desmarca essas duas opções aqui, que é o ambiente de área de trabalho e o GNOME. Isso no servidor. Quando for utilizar o cliente, quando for instalar o cliente, é interessante que isso esteja marcado para que você consiga fazer as configurações, como se fosse realmente um cliente. Então
Então desmarca essa opção no caso do servidor. E continua. Aqui ele pede para instalar o Grub. Aqui sempre marca sim, para a gente poder conseguir selecionar o sistema operacional na hora de iniciar. Então deixa marcado sim, por padrão. E aqui, só selecionar o disco que você quer instalar o Grub. Finalizando a instalação aqui, a gente pode só continuar e o sistema vai ser reiniciado já dentro da nossa linha de comando, onde a gente vai fazer toda a configuração. Então, vamos carregar o sistema operacional aqui. Beleza. Vamos logar aqui como root. Coloca a senha. Vamos fazer aqui a configuração como root mesmo. Geralmente não é o recomendado, mas para facilitar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é adicionar o disco 2, que é onde tem a instalação do nosso serviço, que é o DHCP. Então aqui a gente vai utilizar o comando apt-cd-rom add. E antes disso, você vem aqui em dispositivo, disco óptico, e adiciona o disco 2 aqui no nosso VirtualBox. É como se você realmente estivesse colocando ali um pendrive bootável ou um disco com o DVD 2 do nosso Debian. Então aqui, ó, DVD 2. Eu vou adicionar. Então ele está adicionado ali, eu vou adicionar esse DVD 2. Enter. Adicionou. Beleza. Com esse disco adicionado, a gente pode agora fazer a instalação do serviço DHCP. Então eu vou fazer um apt update para atualizar o meu repositório. E agora eu posso fazer a instalação. Então, apt install isc-dhcp-server. Ele vai pedir para alternar entre o disco 1 e o disco 2. Aí é só você fazer a alteração ali no VirtualBox. Então ele quer continuar? Sim. Agora ele pede para mim aqui o disco 2. Beleza, tá buscando o que a gente precisa no disco 2. Beleza. Ele vai dar, parece que alguns erros aqui, mas isso aqui é normal. Na hora que você for configurar o DHCP, esses erros, consequentemente, vão sumir. E aí a configuração de interface, acredito que aqui no Debian seja parecido. Como o Ubuntu veio a partir do Debian, uma distribuição que veio a partir do Debian, eu acredito que a configuração de interface de rede, por exemplo, seja igual. Então é o nano /etc /network /interfaces. É o mesmo arquivo de configuração. E aí é só seguir ali a configuração. Aí salvou, Ctrl+O, Ctrl+X, tem os arquivos de configuração do DHCP. Isso tudo está no material que eu disponibilizei, o passo a passo que eu disponibilizei em PDF. Então aqui, só para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Tem todo o passo a passo. Antes até mesmo da instalação do DHCP, é interessante já configurar nome e IP. Geralmente são as primeiras coisas, as primeiras atividades que a gente faz. Então, primeiro configura. Terminou a instalação, verifica aqui todo esse passo a passo, verifica qual é o nome da interface de rede. Então aqui, por exemplo, o nome dessa aqui é emp0s3. Entre no arquivo de configuração, faça a configuração de rede, seguindo passo a passo, comenta as duas linhas, adiciona aqui o IP estático, de acordo com o que tiver escrito na prova. Verifica, reinicia a interface e verifica se o IP está lá, naquela interface, de acordo com o que você configurou, e em seguida tem o passo a passo aqui de como fazer a instalação do DHCP.